Boa tarde a todos, meu nome é Andreas, eu sou diretor da Rádios, trabalho já há alguns anos aí com painéis de LED, tecnologia para digital signage, e o projeto da Rádios foi uma criação do modelo de negócio que visa principalmente quebrar as barreiras que temos com relação à importação do produto, né? Quem é fabricante, de quem comprar, de quem dá para confiar, depois como é que paga, como é que traz, como é que desembaraça. Se a gente for ver bem, a maioria das empresas no Brasil, elas não estão preparadas para executar tais processos de importação. Um lojista, um varejista que queira uma tecnologia de fora, alguns se aventuram em participar de algumas feiras, né? Tem a barreira do idioma. Na feira tudo é lindo, na feira tudo funciona, na feira os conteúdos dos estandes são maravilhosos, feitos em 4K, 8K, a gente fica babando e aí, obviamente, né, não tendo os devidos cuidados na hora de comprar ou de quem você compra, começam os problemas aí para chegar, leva 3, 4 meses, greve de alfândega, né, dificuldades aí para liberação, ex-tarifário. Então, o projeto da Rádios vem justamente aí para trazer painéis que são de alta confiabilidade. Os painéis da Rádios são fabricados pela Enfiled, é um dos principais fabricantes de painéis de LED do mundo. Eles atendem 90% da produção deles vai para o mercado europeu e americano, eles nem têm foco aqui no mercado asiático. Todos os painéis certificados, né? Então a gente tem a Enfiled como fornecedor e a Rádios ela é o facilitador que através da Agis Distribuição, uma empresa de Campinas, adquire os equipamentos, traz ao Brasil, desembaraça, mantém eles aqui em estoque para pronta entrega e faz todo o atendimento através de uma rede de revendas. São mais de 5.000 revendas no Brasil. São produtos à pronta entrega, facilitando aí o acesso a quem atua nesse ramo, no caso as revendas integradores, mas principalmente dando acesso ao produto aos varejistas, né? Inclusive aí as facilidades de financiamento, né? Até 60 meses, conforme a aprovação de crédito, mas tem toda essa facilidade. Então, em 72 horas, é só comprar, chega, né, e tem toda essa estrutura por trás. Então, essa é a Rádios. O objetivo deste webinar, é trazer uma visão geral sobre o produto, né? A gente percebe que ainda há muita dúvida, a comparação do painel de LED com o video wall, o que é melhor, como é que funciona, e alguns cuidados aí com manutenção, alguns vamos passar também um pouco aí sobre processamento. A Rádios também trouxe ao Brasil a Nova Star, né? Então a Agis também distribui produtos da Nova Star com pronta entrega, que são as Sandcards. Já vamos entender daqui a pouco o que são os Sandcards, para que elas servem e por que elas existem. E a Agis também tem, então, vários produtos da Nova Star aí à disposição, a pronta entrega de vocês. Eu vou, então, bom, já foi aí mais ou menos o que nós vamos estar falando aqui, já passei. Eu vou ser bastante objetivo, gente. Deve durar em torno de 45 minutos, 1 hora esse webinar, até para vocês se programarem. Dúvidas, né? Vocês podem ir deixando aqui aberto a todos, acho que é interessante todos verem quais são as dúvidas, que daí a gente já responde várias dúvidas, a mesma dúvida pode servir para várias pessoas. Se eu perceber que uma dúvida vai ser respondida mais alguns slides para frente, eu vou tomar a liberdade de pedir para esperar um pouquinho e depois no final a gente faz um wrap-up aí, tudo que vocês não entenderam, quiserem saber mais, ou a gente direciona para um papo particular, ou a gente já tenta resolver por aqui, beleza? Vamos lá, aqui só um pouco sobre a ferramenta, conexão na internet, a gente sugere vocês desligarem aí os microfones, para não dar microfonia. Eu, por enquanto, aqui estou... não está havendo nenhuma microfonia, o sistema está ótimo. Eu imagino que todos estejam ouvindo bem, senão já estavam sinalizando. Qualquer coisa, dê um grito. O chat aqui para as perguntas. E aí tem uma dispositivozinha aqui de símbolo da Nike para sim, o X para não, mas eu não vou ficar perguntando muita coisa, mas se no decorrer aí da palestra aí a gente quiser dar uma interagida aí, então já fica a dica aí, respondendo sim para o Nikezinho e não para o X, ok? O X para o não.
Bom, antes da gente entrar especificamente falar sobre painel de LED, eu vou dar uma passada rápida sobre Digital Signage. Não conheço o background de todo mundo, só para a gente ficar alinhado, tá? Então, o Digital Signage é o uso de telas para você se comunicar com os seus consumidores, com o público que está em seu estabelecimento. Esse estabelecimento são de todas as formas, né? Pode ser universidades, escolas, shopping centers, loja, né? Padaria, né? Então, a gente dá alguns exemplos aqui do Digital Site, vitrines de lojas, né? Displays, no caso aqui até mostrando interativos, né? Onde hoje em dia já tem essa tecnologia bastante acessível, sinalizações, né? Em espaços públicos aí, estações de metrô, por exemplo, mídia, né? Aqui tudo bem que está uma foto do Santander, mas a própria publicidade do seu estabelecimento, se tiver uma loja de rua, ambientes decorativos, né? Já fizemos várias instalações, fica lindo, quer dizer, ambientes corporativos, recepções de empresas, fica extraordinário aí o painel na recepção. O varejo, né? Um totem, cada vez mais utilizado. O totem tem a vantagem de ser do tamanho de uma pessoa, então, no varejo de roupas, por exemplo, muito utilizado aí em filmes de desfiles, né? Ou manequins usando as roupas aí que estão aí nas araras. Evidentemente, entretenimento, né? Os estádios de futebol, hoje aí depois da Copa do Mundo, com a reforma, todos os estádios estão munidos de telões, né? Painéis de LED, no caso. Enfim, então serve para marketing, decoração, né? E o que acho bastante importante é entender por que o Digital Signage é atualmente a forma mais vantajosa de você se comunicar com os clientes. Primeiro, porque o Digital Signage permite o uso de posts digitais, vamos dizer, né? O que substitui o que frequentemente ocorre no varejo, que são troca de banners, de backlights, cada vez que troca de campanha, né? Então, todo o material que precisa ser impresso, distribuído no Brasil ou enviado via internet. Os gerentes das lojas já sabem as impressoras rápidas que tem perto da sua cidade, enfim. Então, toda essa logística de material impresso acaba sendo substituído por conteúdo digital, onde é facilmente controlável por uma central, né? Ainda hoje, infelizmente, usa-se muito o pendrive, mas certamente isso é uma tendência que vai mudar. O uso de softwares para gestão de conteúdo, que logicamente permite um controle da central de marketing de franquias, por exemplo, né, que geralmente são as que têm uma necessidade de atualizar um conteúdo nacionalmente, né, uma campanha vai entrar na quarta-feira, ou agora vai vir o carnaval, temos aí uma campanha para o carnaval, então não dá para ficar dependente da mão de um gerente de loja, né, ou de um funcionário que às vezes nem é tão capacitado, o cara está lá cheio de coisa para fazer, ainda tem que trocar o pendrive acaba ficando por último, né, então realmente a atualização de campanhas é muito importante, o Digital Science vem para contribuir com isso. Também é importante o Digital Science que ele contribui para um alinhamento do que uma marca está falando em suas redes sociais com o que ela está conversando com o cliente dentro de uma loja física, né? Então, com o advento do Google, do Facebook, do Instagram, né, as grandes marcas, elas todas estão hoje presentes em redes sociais e elas têm uma atualização muito grande, né, do conteúdo que elas colocam em redes sociais, né? De novo, conteúdo digital, não há limite, então, dependendo da força de operação que uma marca tem, ela despeja uma gama muito grande de conteúdo em redes sociais e a loja física não acompanha na mesma velocidade, né? Ainda mais se for material impresso, né? Mesmo que seja, não dá para ficar para o gerente ficar copiando o pendrive, atualizando as TVs, então um projeto de digital signage dentro de uma loja física, que cada vez mais se fala em experiência do cliente no ponto de varejo, então é determinante para as marcas que tenham essa preocupação de não estar só se comunicando com quem está usando um celular, mas a mesma forma com quem está dentro da loja. O Digital Signage também oferece, né, obviamente com a devida
cuidado aí da Lei Geral de Proteção de Dados, mas você consegue estar direcionando determinados tipos de anúncios para determinados tipos de público que se encontram dentro do estabelecimento. Você não conseguiria fazer isso sem ter um digital science, né? Então você pode ter uma câmera que reconhece se é uma pessoa do sexo masculino, do sexo feminino, né? Se é uma criança. Então você, de acordo com o público que está diante daquela tela naquele momento, ela vai se adequando, né? Então é uma mulher. Então a tela ela começa a passar conteúdos para mulheres, né? Bolsa, cinto, bijuteria, né? Vestidos, biquínis, né? Enfim, né? Falando de loja de roupas, por exemplo, né? Homem, então sapato, cinto, né? Uma pasta de documentos. Então essa interatividade automática, essa automação do conteúdo de acordo com quem está diante da tela é uma coisa que vem crescendo fortemente, né? E já é disponível, e sem o Digital Science você não consegue fazer uso disso. Tá? Enfim, Digital Science, por todas essas razões, é uma solução muito eficiente comparado com as versões impressas, tá ok? Seguindo, então, vamos entrar um pouco aqui no campo das estatísticas, né? Então, são alguns números aí que institutos de pesquisa já realizaram. Então, os displays digitais, evidentemente, capturam 400% mais visualizações que imagens estáticas, chama muito mais atenção, né? Isso a gente é testemunha, uma estatística dentro dos bancos que cada vez mais costumam utilizar o Digital Science, são pesquisas globais, tá ok? Então, às vezes, para o Brasil aí pode não bater uma coisa ou outra, mas certamente corresponde à tendência, né? E o que a gente percebe. O aumento de tráfego, né? De pessoas na frente das lojas, quando tem displays digitais atraentes, não adianta só ter o hardware, precisa ter o conteúdo atraente, logicamente. 63% dos consumidores afirmam que Digital Science atrai mais rápido, mantém sua atenção por mais tempo. O brand awareness, 31%, né? Que o pessoal se lembra mais da marca, né? Quando ela viu essa marca no Digital Science bem feito. Com relação aos jovens, né? Lembrança de marcas nos últimos 12 meses. E, evidentemente, 30% aumento de vendas, se é 30%, se é 20%, se é 25%, se é 35%, mas que as vendas aumentam em função dessa agilidade que você tem de conversar com o teu consumidor no momento que ele está dentro do ponto de venda. Lembrando que é a última, né, a comunicação sua com o seu cliente dentro do seu ponto de venda é a última barreira que existe para ele comprar mais, aumentar o ticket médio, né, ou retornar a comprar, quer dizer, lembrar, você faz um call to action para entrar no site, pegar um cupom de desconto para uma segunda venda. Então, o Digital Science, ele comprovadamente aumenta o resultado de vendas e é isso que importa, afinal de contas, né? Engajamento. Bom, a monetização, inclusive, dentro do ponto de venda, porque se a gente for pensar pontos de venda como restaurantes, bares, padarias até, né? Mas essas marcas de bebidas, né, que sempre tentam ter um espaço a mais aí de publicidade, então não há por que deixar de fora a questão de que um estabelecimento ele pode monetizar, um estabelecimento multimarcas pode vender um espaço da tela, né, para uma determinada marca de fornecedor que queira uma exclusividade da sua promoção naquela tela. Então a gente chama isso de monetização do equipamento dentro do PDV e também é uma alternativa vocês, né, tendo clientes, né, vocês sendo clientes, usuários finais do Digital Signage, de oferecer essa possibilidade. Às vezes a pessoa está nem pensando nisso, né, mas a gente vai andando por aí e a gente percebe que há bastante interesse das pessoas quando a gente fala sobre a monetização da tela, do uso da tela e realmente é um fato, né? Mais uma dica aí. Por que o LED é a melhor solução? Bom, quando a gente fala do LED, a gente que é apaixonado por tecnologia e o LED, a gente conhecendo ele nas suas entranhas, né? A gente acaba vendo que é um produto extremamente versátil. E quando a gente fala em painel de LED, a gente não tem como não
pensar imediatamente em grandes formatos. Afinal de contas, o painel de LED ele começou para ser os grandes telões, né, solução para palcos de grandes shows, né, uso em estádios de futebol, e a tecnologia foi refinando, a resolução foi aumentando cada vez mais. Hoje estamos aí com uma resolução que quase substitui uma televisão. Então, quando a gente compara o painel de LED, evidentemente, para ser melhor, ele tem que ser melhor do que alguma coisa. Então, a gente faz sempre esse comparativo com o video wall. Né? Opa, peraí que estou apertando o botãozinho errado. Então, a gente compara o painel de LED com o video wall, né? Que são monitores, para quem não sabe, o video wall são monitores profissionais que são colocados lado a lado, ou em cima do outro, ou os dois, né? Faz-se fileiras e colunas de televisores, eles são conectados entre si, o sinal passa de uma tela para outra. Hoje em dia já acontece isso de forma praticamente automática, o reconhecimento de sinal e tal, e ele forma um grande telão, né? Então, quando a gente compara um painel de LED, a gente compara com o video wall, que é a tecnologia mais próxima, né? Devido aos grandes formatos, então é natural que a gente tente fazer esse comparativo. Logicamente, quando a gente for comparar uma TV de 43 polegadas com painel, aí a gente vai entrar num nível de resolução muito alto, né, para uma visibilidade a poucos metros de distância, onde a TV ela vai se mostrar evidentemente vantajosa comparado com o custo-benefício do painel. Mas o video também tem isso, e a gente vai falar um pouquinho disso agora. Os monitores, né? Como é que eles são hoje? Os monitores profissionais, eles praticamente hoje todos vêm com resolução Full HD ou 4K, né? Eles são painéis mais pesados do que placas de LED novos, né? Modernos, né? Antigamente eram placona pesada, hoje em dia já são placas bem mais leves. Elas acabam, o monitor em si ele acaba ficando limitado a 110 polegadas, quer dizer, mais do que isso já tem que fazer um video wall, já tem que juntar telas. As emendas, elas são visíveis, que é o principal pecado do video wall, justamente são as linhas que dividem os monitores. Eles estão tentando afinar cada vez mais essas linhas, mas isso só está transformando o monitor num produto mais caro, né? E o painel de LED acaba ficando cada vez mais atrativo por causa disso, o custo-benefício. A luminosidade dos monitores, de longe, né, não consegue chegar perto de um painel de LED. Então, ok, Andréas, tem monitores profissionais para uso outdoor, mas é tão caro que o painel de LED dá um 7-1 no monitor outdoor, né? Então, o brilho do painel de LED ele é muito mais intenso do que monitores. Os monitores profissionais chegam a 600, 700 nits de brilho, e o painel indoor, que é o que tem menos brilho, já começa com 1000. Né? Painéis outdoor chegam a 5.000, 7.000, né? E antigamente tinha-se muito painel de 10.000 nits de brilho, mas era com a tecnologia DIP, que é uma lâmpada, onde a imagem é mostrada para frente, cada vez mais amplitude lateral da visibilidade da imagem é importante. Então, hoje, quando se fala em outdoor, é 5.000, 7.000 nits, mas é muito acima do que os monitores profissionais, sem falar da TV, que a TV é 300 nits, então nem joga nesse campeonato aqui. Então, o brilho justamente faz com que a imagem seja tão atrativa, tão bonita, chame a atenção do consumidor. Então, é importantíssimo a escolha correta da tecnologia conforme o ambiente onde o cliente quer instalar a sua tela, né? O painel de LED, isso, os dois, eles não competem, eles são complementares. A gente vai falar um pouco mais disso aqui nos próximos minutos. O monitor você não pode largar na chuva, né? O painel de LED outdoor você já pode largar ali na chuva, na maresia. Tem um gasto de energia maior, os monitores. O ruído e calor, tudo bem, está aqui, mas não é que passa tanto barulho aí o monitor, mas o painel de LED não tem ventoinha, não tem nada, ele tem uma dissipação de calor grande, então ele não precisa estar tão ventilado quanto o monitor. Se você pegar a estrutura física inteira, né, do monitor, um totem, né, então sempre tem as ventoinhas dentro
que obviamente gera algum ruído e consumo de energia. E vamos dizer, o pior característica do monitor é a parte da manutenção, né? Se a gente pega esse exemplo desse monitor aqui que está com 4 telas de altura por, vou dizer, 4 de largura, que é o que dá para ver na foto. Se um monitor desse aqui no meio começa a apresentar problema, ele vai se diferenciar dos demais que estão em volta. E você não consegue consertar ele, você tem que trocá-lo. E quando você bota um novo no meio dos monitores antigos, esse novo vai ficar diferente dos antigos, que ele vai estar bem melhor que os demais. Então, o painel de LED ele justamente permite essa manutenção, a gente vai falar disso mais para frente, aonde o painel de LED você pode deixar ele sempre novo, por muitos anos. Né? Você pode trocar da lampadinha a um gabinete inteiro, que tendo cuidado de ser do mesmo lote de fabricação, vamos falar disso, ele vai estar sempre com a mesma cara. Né? E isso é o mais importante, eu acho, no momento do investimento, né? Você pensando num hardware que vai ficar lindo por muitos anos. Né? Isso é muito importante. Aqui o LED, né? Pessoal, vou fazer uma pausa, tá muito rápido, tá ok? Só me coloquem um ok aí no chat aí, tá beleza? Então tá bom. Obrigado aí pelo retorno. Bom, se a gente olhar um pouquinho as características do LED, o LED ele tem essa questão da resolução, né? Eu vou falar um pouco disso lá na frente, mas você consegue comprar um produto com a resolução que você precisa de acordo com o intuito do uso daquela comunicação. Nem sempre. Por que adianta você comprar um monitor 4K se você vai criar um conteúdo em HD? Né? Quer dizer, então, obviamente é bom ter uma Ferrari, mas se a gente não precisar ficar andando num autódromo todo dia, talvez não precisasse de uma Ferrari. E o painel de LED ele é fabricado em resoluções, que nós vamos falar isso mais na frente, e você tendo o conteúdo adequado à resolução do painel que você tem, vai ficar ótimo. Igual uma imagem 4K no 4K, você vai conseguir ter a qualidade da imagem que você precisa para o teu projeto, né? Tanto para curto quanto longas distâncias. Ele é modular, você vai montando ele no tamanho do teu projeto, do que você precisa fazer, em pela de prédio ou um totem para uma loja. Né? O peso dele hoje no gabinete é 12 quilos, né? Um gabinete aí padrão em alumínio, então realmente tudo bem. A Roy tem em titânio, sabe Deus, não precisa, né? Eu acho que o gabinete de alumínio já está mais do que bom, não precisa gastar mais dinheiro do que não precisa ser fibra de carbono, né? Como tem alguns aí por aí. Um formato customizável, não tem emendas, se for bem instalado, logicamente, né? Um produto robusto, recomendado para aplicações gerais, quer dizer, indoor, outdoor, quer dizer, ele aguenta calor, o outdoor, logicamente, ele aguenta chuva, vento, inclusive maresia. Se for fazer um projeto de painel de LED para ficar em cima de um barco, fazendo propaganda em Copacabana, logicamente, avisa o fabricante que eles fazem uma proteção extra, mas, de maneira geral, os painéis outdoors são feitos para uso externo. Né? A luminosidade adaptável ao ambiente, isso é importante, porque se você tem um canhão de nits ali como de brilho, de noite, você não precisa. Então, o painel de LED, os painéis indoor, eles trabalham numa média de 50% a 60% do brilho durante o dia. Né? Quando é de noite, esse brilho baixa para 15%, 10%. Painéis outdoor que a gente vê na rua, aí, os outdoors digitais, eles costumam trabalhar aí também na casa dos 60%. Depende, se tem uma hora do dia que está pegando um sol bem de cara, logicamente isso aumenta. Isso você consegue programar o brilho para de acordo com o horário, né? Essa é uma vantagem, se a programação se faz na Sendicard, mas de noite um painel outdoor tem que trabalhar com 5, 6%. Né? Então isso é determinante para o sucesso da missão da pessoa que está na frente do painel conseguir ver o que está sendo passado. Né? Quantos de nós, todo mundo provavelmente já
passou na frente do painel que não conseguia nem olhar, pôs gasolina, geralmente eles têm deixam um brilho genérico para o dia e para a noite lá, e de noite não consegue nem olhar para o painel. Então, esse ajuste do brilho é bastante importante. Os extremos, 24/7, ambientes internos e externos, flexibilidade de uso. Hoje em dia, painel curvo, magnético, com o módulo flexível de borracha. Quer dizer, isso, então, para qualquer tipo de projeto, hoje, você consegue ter uma flexibilidade do uso que permite você criar mais do que monitores, logicamente, né? Então, realmente isso é o legal da tecnologia de LED. Consumo de energia, não tem ventoinhas, a manutenção é simples, né, de peça. Quem já viu, quem já trabalhou com manutenção, é super simples, desde trocar uma lâmpada, né, tem que soldar a lâmpada, a trocar um módulo. Geralmente na manutenção tira-se um módulo que está com defeito, bota-se outro no lugar, vai consertar o módulo que tirou, né? E o painel está renovado em questão de minutos, né? E isso eu vou falar um pouco mais para frente, precisa sempre ser do mesmo lote de fabricação. Mas basicamente, então, o painel, eu tenho aqui um resuminho. A única coisa que o video wall é vantajoso comparado com o painel é quando o cliente está perto. Porque se você quer botar um painel e o cliente vai estar a 1 metro de distância, o monitor ele é bem melhor que o painel de LED, porque ele já vem em 4K. Então, se você quer que o cliente entenda a mensagem, consiga ler algo, consiga identificar a mensagem que a pessoa está se comunicando através da tela, se a pessoa estiver muito próximo, ou você tem um video wall, um monitor, ou uma tela só, um monitor profissional só, ou você tem um painel de LED que tenha uma resolução P1. Só que o P1 vai custar cifrões muitos. Então, nesse caso, o video wall é bem mais barato, né? Uma tela que você botar, né? Mas meu cliente, seria bom ter uma resolução maior, porque se o cara estiver perto, mas 90% o público vai estar a 3 metros de distância, então bota um painel de LED com 3 milímetros de resolução, o pessoal já vai estar vendo. Eventualmente chegou perto do painel, não conseguiu entender a mensagem. Essa é uma conta que se deve fazer quando se está com um cliente, ou você é um cliente comprador, de aonde estará o público, o que eu quero me comunicar com ele, ok? E a gente vai falar disso mais para frente agora aqui. Já. Bom, uma coisa super simples que as pessoas às vezes esse negócio de resolução, qual que é o pixel pitch, o que é P1, P3, P5, aí você vai ver daí o 3.4 e como é que isso funciona. Então, vamos lá. É muito fácil. Felizmente, ou uma coisa que é assim porque a natureza é assim, o pixel pitch, ele coincide com a distância mínima que a pessoa que esteja visualizando a mensagem esteja do painel. Então, se uma pessoa vai estar a 5 metros do painel, a resolução dele é um P5. Quanto mais você se afasta de um painel, menos você vai enxergar os pixels. Quanto mais perto você chega do painel, mais você vai ver os pixels. Andreas, o que são os pixels? São as lampadinhas de LED. Então, a partir da distância em metros que a resolução do painel tem, você já começa a não ver as lampadinhas. Você vê a imagem formada uniformemente. Você vai dando os passos para trás, ela vai ficando cada vez melhor. Se tem um painel 3,9 milímetros, a partir de 3,9 metros, a imagem começa a ficar perfeita. Se o conteúdo foi bem feito para aquela resolução do painel. Mas, Andrés, qual é a resolução do painel? A resolução do painel é a quantidade de lâmpadas de LED que, depois do painel instalado, tem em sua largura versus a altura. Então, se o Full HD é 1080 por 1920, isso significa que tem 1080 pixels de altura
no monitor, numa tela, numa TV Full HD, isso tudo exprimido dentro de uma TV de 43 polegadas, ok? E 1920 LEDzinhos de largura. Essa é a resolução Full HD 1080 por 1920. Você consegue fazer uma resolução 1080 por 1920 com qualquer resolução de painel. Basta você ter o tamanho final do painel de LED que tenha, no final das contas, 1920 lampadinhas de largura por 1080 lampadinhas de altura. Isso vai dar um Full HD. Então, quando a gente fala de qualidade de conteúdo e a resolução do painel, tem que haver uma harmonia do peso do conteúdo que você criou, da imagem, do filme que você tem, e do painel e a disponibilidade de pixels que tem no painel que você fez. Por exemplo, eu tenho um painel de 3x2 e a resolução 3.9. Vou fazer uma conta aqui de padeiro aqui. 1900... Bom, para não fazer uma complicação aqui, que tem uma questão de quantas lâmpadas entram em cada gabinete, para daí conseguir chegar na largura, mas basicamente você faz essa conta. Né? Se eu tenho um público que esteja a 2 metros do meu painel, eu preciso de uma resolução 2.9, 2.5, 1.9, mas daí você vai ver que 1.9 já é muito mais caro. Mas será que o cara a 2,5 metros já não está vendo bem? Ah, tá, tem espaço. Então, 2.5. Você não precisa comprar um 1.9, que é o dobro do preço do que um 2.5. Então, é muito simples essa relação do pixel pitch com a distância que a pessoa se encontra do painel. Essa é a coisa mais básica, ok? E os painéis indoor, isso vale tanto para indoor quanto para outdoor. Os painéis indoor, eles têm uma característica que eles já são fabricados em resoluções maiores, ou seja, tem um P menor. Quanto mais lampadinhas dentro de uma placa de 0,5 metro por 1 metro, mais resolução esse gabinete tem. Então, os painéis indoor, como prevê-se que a pessoa que esteja vendo o conteúdo do painel esteja mais próximo do painel, eles são fabricados com uma resolução maior. Se você vê os painéis outdoor, eles começam lá com 4.6 e vão subindo, 5.9, 6.9, 7.8. Cada fabricante, no passado, cada um tinha uma resolução, mas hoje em dia os gabinetes, eles padronizaram no tamanho 0,5 metro por 1 metro, então a quantidade de lâmpadas que tem ali acaba, então, a resolução sendo muito parecida entre os fabricantes, né? Então, a gente percebe que os painéis outdoor, eles têm uma resolução menor, ou seja, um pixel pitch maior, e os painéis indoor, eles têm uma resolução maior, ou seja, eles têm as lâmpadas mais próximas uma das outras. E as lâmpadas de uma resolução maior, elas são menores do que as lâmpadas de resolução maior. Por isso que os painéis outdoor têm mais brilho também, porque as lâmpadas são maiores, são outros tipos de lâmpadas. Tá? E os painéis indoor, eles não são adequados para ficar na chuva, molhar, não são à prova d'água, né? Então, realmente, os painéis indoor precisam de um cuidado na hora da instalação e depois no uso do dia a dia, né? Hoje em dia, já tem painel com 0,8 milímetro de resolução, P08. Então, é o que está se trazendo lá fora. São caríssimos, para nós não dá, no Brasil não dá, né? Com imposto de importação, tudo que existe aí, os impostos incidentes aí para nacionalizar os painéis, então, mas já existe. Quem visita as feiras lá fora, vai no stand da Sony, por exemplo, aí eles, logicamente, né, tem um painel gigantesco, você quase cai de vertigem de estar na frente do painel desse, tão lindo que é a imagem, os caras ainda botam aquelas corridas, cena de videogame ainda, então, lindo. Mas, aqui no Brasil, já tem se trabalhado muito com 2.5, 2.9, 3.9 é o feijão com arroz, né? Até por isso que a gente bota em azulzinho, porque é o melhor custo-benefício que existe para o indoor, mas já está se falando de 0,8 de resolução.
eu botei deixa eu aumentar aqui, porque fica meio pequenininho para mim. Bom, eu coloquei esse slide, porque quando a gente olha o material, uma especificação técnica de um fabricante de painel de LED, a gente tem um monte de número lá que não entende nada, né? E, na verdade, é tudo a mesma coisa. Deixa eu botar aqui, deixa eu dar uma... Peço desculpas aqui, que eu estou com a apresentação aqui no meu telefone também, que eu não consigo ler. Eu estou de óculos, mas peço desculpas aí, pessoal. Bom, basicamente, uma tabela de técnica do painel de LED, ele vem dividido em colunas, que são as resoluções do mesmo modelo de painel. Tá? Aqui, no caso, é o EI, e a gente começa aqui no 2.9 e aí vai para frente. As informações importantes que a gente consegue verificar é justamente o pixel pitch, a densidade de pixel por metro quadrado. Aí todos eles hoje é 3 em 1, é o tipo da lâmpada SMD, então isso se repete em todas as linhas, então tanto faz. Nessa linha, resolução do módulo são a quantidade de quantidade de lâmpadas que tem num gabinete. Isso aqui que vai fazer aquela conta de que tamanho que teria que ter meu painel se eu usasse uma resolução 3.9 e precisasse de uma resolução Full HD. Aí você vai chegar na conta. As medidas do módulo, é o módulo dentro do gabinete, esse é aquele que você troca quando você tem uma manutenção a fazer. E demais informações aqui para baixo, elas são todas iguais. É o consumo do painel, é o peso do gabinete. Então, eu incluí esse slide só para simplificar um pouco, quando vocês olharem uma tabela dessa, ver o que realmente muda de resolução para resolução, que basicamente é a distância da lâmpada, que vai influenciar numa densidade de pixel e a quantidade de lâmpadas dentro de um gabinete e o tamanho do módulo. Então, fica aí só para facilitar a vida de vocês quando forem pesquisar diferentes fabricantes, né? Putz, qual que é diferente de um com o outro? Então, olha isso daí. O resto é consumo de energia. Ali vocês podem estar verificando outras informações que são comuns a todas as resoluções. Tá ok? Aqui, falando um pouco do outdoor, eu já falei bastante, mas basicamente, então, é justamente o fato de serem resoluções menores, o pixel pitch maior, a lógica do pixel com a distância, mesma coisa, né? Vocês podem, no dia a dia, quando vocês forem no shopping, no posto, que já costuma se ter bastante painel, façam esse teste, né? Vai afastando do painel, você vê que você não vê mais a lampadinha, vai chegando perto. Então, esse é um exercício divertido até, quando a gente começa a perceber isso. O painel outdoor ele tem maior brilho, 5 vezes mais do que os painéis indoor, e são resistentes às intempéries, né? Existem outras resoluções, que aqui é vamos assim dizer, o feijão com arroz também, o 5.9 já é a resolução de banca de jornal, ponto de ônibus, relógio de rua, painel de vitrine de loja de concessionária, por exemplo. Então, o 5.9 outdoor já é uma resolução excelente para trabalhar, que as pessoas estão na rua, estão dentro de um carro, estão numa calçada, né? Então, aí essa distância essa resolução já é mais do que boa para o propósito, e usa-se muito em os painéis, os outdoors digitais, o 10.4. Antigamente usava-se uma resolução 13, né, mas hoje os bonitos que a gente vê na rua já são o 10.4, que também tem um preço muito acessível, a um custo-benefício excelente, né? Existem resoluções que vão, sei lá, até P60, né? Nossa, mas 60 né, em tela de prédio, cortina. Então, já são até soluções de LED que nem vêm em formato rígido, um gabinete rígido de LED, mas vem enrolado, parece um rolo de cerca de arame, para a gente ser bem vulgar aqui no comparativo. Mas aí você consegue as medidas que você quiser, logicamente, o peso
numa empena de prédio que tem 40 metros de altura por 12 de largura, precisa ser algo leve, né? Então, são soluções em mesh, que a gente chama, mesmo sendo rígido, mas é vazado, né? O alumínio, ele passa o vento, ele ajuda, inclusive, com a questão aí do efeito vela de barco, né? Que quando você tem um painel instalado numa rua, você precisa calcular o fator vento e o quanto que a pressão que o vento vai exercer e o perigo de derrubar, né? Então, aí as soluções acima, elas costumam ter essa qualidade de leveza, essa qualidade de ser, né, mesh, como a gente chama, então, que o vento pode passar, né, facilitando. Existem também resoluções maiores de painéis outdoor. Lá fora, onde o dólar é barato, tem menos impostos para importar o equipamento, já se usa 3.8, né? O pessoal já começa a esnobar, que agora tem que ser resolução maior. A vantagem de quem trabalha com rental, se tiver alguém aqui que trabalhe com locação, eu acabei de ver uma pergunta aqui. Quem trabalha com locação, se você tiver um painel, por exemplo, outdoor 4.6, você pode usar ele tanto para uma necessidade indoor como outdoor. Né? Então, essa é uma discussão interessante e inteligente de pessoas que trabalham com renda. Eu vi uma pergunta aqui do Rodrigo, por favor, explicar novamente a diferença entre resolução do módulo e resolução da placa. A resolução é a mesma. A nomenclatura, que é uma questão de semântica, que isso, inclusive, traz um grande problema na alfândega, que lá fora eles chamam de gabinete de módulo, né? E a gente chama de módulo aqui, o gabinete chama de gabinete e o módulo a gente chama de módulo. O módulo é o pedaço, um gabinete é dividido em 6 módulos. Né? Se você tem um painel, um gabinete com meio de largura por 1 de altura, dependendo do fabricante, ele vai ter 4 ou 6 módulos que são aplicados na estrutura do alumínio do gabinete. Então, o gabinete é a estrutura de alumínio grande, que você monta ela uma do lado da outra, e para manutenção, você vai tirar só o módulo, que se for outdoor, eles estão sempre parafusados no gabinete. Se for uma solução indoor, ele pode ter a troca frontal, então você pode tirar o módulo com um ímã ou uma chavinha de engate, dependendo do fabricante, eles têm diferentes soluções. Então, mas a resolução é a mesma. Se você tem um painel 3.9, o gabinete vai ter a resolução 3.9 e o gabinete é feito de módulos de resolução 3.9. Ok? Você não pode pegar um módulo do 3.9 e substituir num gabinete de 5.4, né? A não ser que você troque todos os módulos, mas aí, logicamente, é uma engenharia que não faz o menor sentido, né? Tá ok? Tá respondido? Vou seguir adiante. Qualquer coisa, ok? A resolução da placa que você mesmo montar o formato Full HD. Ok, a resolução da placa. O Full HD, você vai precisar, independente qual a resolução do painel, você vai ter que ter 1080 lâmpadas de altura por 1920 de largura. Quanto maior a resolução que você tiver, menor será o tamanho do painel que você precisa para chegar nessa resolução. Tá? Então, de novo, a pergunta que você faz para o seu cliente: qual é o tamanho do painel? Minha parede tem 4 metros por 3. Putz, beleza. Pode ser maior do que essa medida? Não, não pode, porque a parede é desse tamanho. Ok, o que você quer passar? Putz, eu queria passar uns vídeos animal aqui de surf, eu tenho uma loja de surf, eu quero deixar no off ligado o dia inteiro, os tubos, sei lá. Porra, é vídeo, mas eu quero uma qualidade que o cara entre na loja. Porra, então você vai ter que pegar uma resolução do painel que dê uma resolução Full HD no final. Se você depois até me chama, a gente pode fazer alguns exercícios
com relação a isso. Eu não quero parar agora e fazer uns cálculos aqui, senão vai acabar travando. Beleza, Rodrigo? Me chama depois, a gente me liga, eu vou deixar o telefone depois com vocês e a gente pode falar mais sobre isso, tá bom? Mas é o que dá a dúvida mesmo, né? Porque quando você compra um monitor, um painel, ele vem com a resolução Full HD, pronto, você só pensa no tamanho. Ah, preciso botar 10 aqui, então tá bom. Todos eles vêm com Full HD. No painel de LED, não. Né? Você vê que o painel 2.9 é mais caro que o 3.9 e é questão de pixel e o tamanho, então realmente é um assunto que ele costuma trazer um pouco de confusão no início, mas não é nada muito complicado. Bom, eu vou estar seguindo aqui, botei de novo aqui uma lâmina especificação técnica, porque você vê que o outdoor é a mesma coisa, você vai ver qual que é o pixel pitch, qual que é a resolução, qual que é a densidade, quantos pixels tem num gabinete e o tamanho do módulo. É a mesma coisa do indoor. A gente colocou esse slide só para mostrar que tem alguns dispositivos, quando a gente compra um painel de LED, que eles acabam se tornando importantes no dia a dia do uso. Né? Cada fabricante ele vai tirar isso tudo na medida do possível para baratear, né? E você tem que considerar para que você vai precisar do painel e aí qual dispositivo que é importante você considerar. Essa linha aqui da Radius aqui é um painel fabricado para mercado de rental, ou seja, para instalação fixa está mais do que bom, né? Se é bom para rental, melhor ainda se botar ele numa instalação fixa. E ele vem com algumas coisas que são bastante importantes. A qualidade do fabricante, quando você escolhe o fabricante, primeiro é o alinhamento, porque o gabinete feito nas coxas, quando ele é um fabricante mais barato, ele não é preciso milimetricamente na usinagem da estrutura do alumínio em si. Isso vocês estão vendo assim, acho que vocês não veem meu mouse, né? Mas aqui a gente vê um gabinete de frente e de trás, tá? É a mesma. Esse aqui é o gabinete, aqui tem 4 módulos. Respondendo a questão aí do gabinete e módulo, você vê que eles têm esse puxadorzinho, que é um negócio que você tira o módulo e mantém os outros 3, vamos assim dizer. E então aqui a gente vê um gabinete, que é a estrutura física do alumínio, com 4 módulos, que é esse modelo. E o alinhamento preciso é quando você coloca um do lado do outro e você trava com essa trava que está escrito aqui, engate com trava rápida, ele puxa um gabinete para o outro, ele dá um alinhamento perfeito, tanto frontalmente quanto lateralmente. E isso é muito importante para você depois, quando você monta todos os gabinetes, um do lado do outro, as lâmpadas estejam alinhadas, tem uma linha contínua, né? Quando às vezes uma imagem tem uma linha muito definida, você vê que dá uma quebra se o painel foi não bem instalado ou é um painel que realmente não, é difícil de alinhar, né? Então é um detalhe importante. A questão do reforço, né, do alumínio, a forma como ela é fabricada. Aqui tem um ímã para travamento rápido. Então, você vai tirando os gabinetes da caixa, você bota o primeiro no chão, o segundo, quando você bota em cima, ele já cola. Né? E é um ímã lazarento. Né? Depois você quer separar os gabinetes, você não consegue. E aí ele já trava e sozinho, então uma pessoa apenas consegue montar os painéis. Para rental é muito importante isso, você tem 2 técnicos ali, um já começa atirando, o outro vai montando, né? Não precisa estar um segurando e o outro travando, então são alguns detalhes aí que fazem a diferença no final. Então, quando você for comprar ou você for vender um painel para um cliente, né, sempre é bom verificar a necessidade, qual vai ser a necessidade do uso, porque alguns acessórios podem se fazer necessário. Né? E eu faço um reforço aqui para manutenção frontal, porque você consegue, tendo um painel com manutenção frontal, você evita de ter um espaço entre a parede e a instalação do painel, onde precisa entrar uma pessoa para estar fazendo uma troca de gabinete, né? Então, alguma manutenção que pode ocorrer ao longo do tempo, mas então é um adereço importante, manutenção frontal, não é um adereço, é uma característica, né?
Vamos lá. Ok, Andrés, beleza, eu já entendi a resolução, a distância que precisa estar para visualizar, já entendemos aí a importância do video wall, comparando com o video wall. Ok, mas como é que a gente instala o painel de LED? Primeira informação importante é que, logicamente, a indústria de painel de LED ainda tem o monopólio do formato do vídeo. Então, você não consegue ligar um HDMI do teu DVD direto numa placa de painel de LED. Não vai funcionar. Você precisa de uma SandCard. É a SandCard que vai receber o sinal de vídeo e vai mandar para o painel de LED. E essa conexão entre o painel de LED e a SandCard, você usa um cabo de sinal simples, com a RJ45 na ponta, e a SandCard vai enviar o sinal no formato de painel de LED para o painel que está instalado. E se a gente olhar um sketch mais completo, então, uma vez que o painel esteja montado, aqui tem um gabinete só, mas bote aí 5, 10, 20 gabinetes montados no telão, formando um telão, você vai montar, vai ligar uma extremidade na energia e você vai ligar a extremidade num cabo de sinal que vai para a SandCard. A SandCard, ela vai receber o sinal do player, que esse pode ser uma caixa da NET ou da Sky, por exemplo, pode ser, está recebendo o sinal de um DVD, de um Blu-ray, de um computador, que é o mais usado, um PC, né? Uns PCzinho pequeno, assim, precisa ser um laptop também, ou de uma processadora de vídeo, dependendo do que você vai fazer. Se a gente imaginar, né, que temos aí das 24 pessoas, 23 que estão aí acompanhando o webinar agora, a maioria, com certeza, deve trabalhar com instalações fixas, atendendo varejistas ou eventos. Então, uma instalação fixa, ela vai ter uma necessidade de uma SandCard menos complexa, porque a SandCard, a complexidade da SandCard, nós vamos ver daqui um pouquinho, é a quantidade de entradas e saídas e o poder de processamento em pixels. Então, se eu tenho um painel pequeno, de 1,5 m por 3, a minha quantidade de pixels, que são as quantidades de lâmpadas que estão lá, é uma quantidade pequena, eu vou comprar uma SandCard que não precisa ser um canhão. Vou gastar pouco em uma SandCard que vai atender o tamanho do meu painel, né? Eu vou também, vai receber sempre eu tenho um PC aqui que vou utilizar. É bom, a gente recomenda ter um PC exclusivo para o gerenciamento da imagem do painel, porque às vezes o pessoal usa o computador do caixa e aí os caras ficam baixando um monte de coisa, entra um monte de vírus, daí trava tudo e aí trava o painel. Fala, o painel está funcionando. Não, é o PC que está aí todo corrompido, né, e não está mais mandando aí o vídeo. Então a gente sempre sugere que tenha um PC, existem uns PCzinhos sem monitor, assim, um simples para deixa dedicado, então não precisa de muita coisa. Eu faço o Rock in Rio. Putz, velho, então você vai precisar de muitas SandCards, né? Uma E2 para processamento, vai ter muita entrada, vai ter entrada da câmera 1, da câmera 2, da câmera 3, vai ter entrada do conteúdo da banda, vai ter entrada do conteúdo dos patrocinadores do evento, então você vai precisar de um equipamento bem mais robusto, né? Isso sempre vai, então, depender do objetivo do trabalho, mas aquele telão gigante da turnê do YouTube tinha a mesma coisa que aqui. Os gabinetes eram montados um ao lado do outro, conectados de energia um com o outro, e um cabo de sinal um com o outro. Os gabinetes vão, é que nem um varal, que a gente chama, né? A gente vai conectando e vai passando a energia, vai passando o sinal de vídeo de um para o outro. Logicamente, se o painel é muito grande, é dividida essa entrada de energia
e é dividida essa entrada de sinal, né, sempre com redundância, quer dizer, isso é muito importante, principalmente para evento. Então, os painéis de LED eles já são preparados para ter uma entrada principal de energia e uma de backup, uma entrada de sinal e a outra de backup, né? E elas fazem os caminhos inversos na conexão um com o outro. Então, o caminho principal começa por baixo e vai subindo, o caminho do backup começa ali em cima e vem descendo, né? E se você tiver isso bem montado, a tua imagem, o teu painel nunca vai parar de funcionar, né? Então, esta é a forma como o painel. Ah, mas a minha loja é pequena, vai ser desse jeito. Oh, shopping, a parede inteira do shopping vai ser desse jeito. Então, é muito simples como você instala um painel de LED, é uma lógica bastante simples. Ok? Aqui, então, falando um pouquinho das sending cards, processadoras. Processadora é o nome carinhoso aqui no Brasil, sending card é uma enfim, é o nome como se usa lá fora, então ela traduz a linguagem de vídeo para a linguagem que o painel de LED aceita. Existem dois, isso é uma coisa que esqueci de falar. Quando você compra um painel de LED, você tem que escolher qual é o sistema da processadora que você vai utilizar. Tem dois grandes fabricantes no mundo, que é a Nova Star e a Linsen, né? A Nova Star está para Linsen, assim como o sistema Android está para Apple. 80% do mundo hoje usa Android, 80% dos painéis de LED do mundo vem com a tecnologia Nova Star e 20% a Linsen, né, ou a Apple no caso, né? Então, no Brasil, a Radios trabalha com a Nova Star. Não adianta você pegar uma processadora da Linsen e querer processar um vídeo no painel que tem a Nova Star, independente se é Radios ou não, e vice-versa, né? Não adianta você pegar uma processadora da Nova Star e querer gerenciar um painel ali que tem a receiver card da Linsen, que não vai funcionar. Então, a Agis ela é distribuidora da Nova Star, tem vários modelos aí para entrega, e então é uma informação importante. Ah, meu cliente já tem vários painéis e quer botar mais 3. Tá. Ele vai processar esses painéis na mesma estrutura e já processos antigos? Sim. Ok. Qual é o sistema que ele usa? Nova Star ou Linsen? É Nova Star. Então, show de bola. É Linsen. Putz, vai ter que correr atrás de um painel que tem Linsen. Ou o cliente, né, é ciente que vai precisar comprar uma sending card, vai ter que gerenciar. Até o player pode ser o mesmo, né? Que uma saída de sinal vai para a processadora da Linsen, a outra vem para a Nova Star, mas a estrutura vai ter que ser Nova Star. E não vai, né, obviamente, não vai poder misturar peça do painel e tudo mais, porque dentro do gabinete do painel de LED tem as receiver cards do fabricante da Nova Star. Diferentes modelos, basicamente o que você vai escolher quando compra uma processadora é a capacidade de processamento, a quantidade de pixels que ela né, consegue processar e que tipos de saídas, inputs, outputs você vai precisar, conforme teus equipamentos, teus cabos, né, o uso para onde será usado o painel de LED. Existem algumas sindicatos com player, não é tão vantajoso porque a Nova Star, no caso aí, ela limita, você não consegue usar outro sistema de gerenciamento usando aquela Sendicard. Como ela é um pouco mais cara, que a Sendicard já vem com player, você vai ter que usar o sistema de gerenciamento de conteúdo deles. E aí, se você já tem uma plataforma online de gerenciamento de conteúdo, dá uma travadinha. Então, a gente sugere pegar uma Sendicard que seja só Sendicard, comprar um player separado, que aí ele te conecta na nuvem e você usa o sistema de gerenciamento que você já tiver, enfim, conforme a tua estratégia de gerenciamento de conteúdo. E a Sendicard, ela controla também algumas coisas, ela já faz o scale, né? Já faz a configuração aí de como é que você da área de uso de imagem dentro daquele painel que está instalado, sensor de brilho, né? E tem algumas Sendicards que já vêm com processamento, que são umas maquinonas para quem trabalha com o mercado de eventos, que é uma mão na roda, porque os técnicos, quando chegam no evento e tem um painel muito grande,
ele tem uma quantidade de pixels, se for ver, imagina aquele painel do show do YouTube, que tem 60 metros de largura por 12 de altura, imagina 24K aquela porcaria, e você tem que mandar, né, imagem para aquela quantidade enorme de resolução, e isso vai ter que precisar de equipamentos muito fortes. Ou você tem 500 equipamentos pequenos. Então, essa que é a coisa. Se uma empresa que trabalha com evento é acostumada a trabalhar com grandes painéis, ela já vai precisar aqui de equipamentos, deixa eu ver aqui, está aqui, ó, J6, VX4S, aí já são equipamentos que têm uma grande capacidade de processamento e gerenciamento de vídeo, então ela já tem ali, ela já manda o sinal para o painel e já faz gerenciamento, processamento de vídeo, então isso é uma opção que a gente pode estar conversando aí em outro momento. Se eles tiverem alguma dúvida, eles têm vários modelos, eles vêm atualizando isso numa velocidade muito rápida. Quem trabalha no mercado já há um pouco mais de tempo deve conhecer a RGB Link, né, que praticamente dominava o mercado de processamento de processadoras. Eles não faziam sandcards, eles não são sandcard, e a Novistar, que era apenas sandcard, vem tomando espaço da RGB Link, tendo alternativas de equipamentos para processamento de vídeo também. Já estamos com 1 hora, estamos chegando ao final. Eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês terem uma ideia. Putz, mas como é que monta, como é que instala o painel de LED? Então, tem aí 4 formas. Ou você pendura o painel de LED, e aí você precisa ter o bumper, pelo amor de Deus, a gente vê umas coisas assim, uns enjambros, né? Então, o bumper é uma peça que ela é do fabricante do painel, que ela engata em cima, na primeira fileira de cima, que você vai ter que puxar isso, né? Vai pendurar, se for a forma de instalação pendurado. Então, tem que comprar um bumper do fabricante, porque ele é o único que é homologado para suportar até, né? Cada fabricante tem uma limitação máxima de quantidade de gabinetes que você pode pendurar um no outro, porque se você tem 8 fileiras de gabinetes, né, 8 metros de altura o teu painel, você imagina o peso que aquele primeiro gabinete de cima está segurando 7 embaixo, né? E o bumper que está segurando os 8, então tem que ser uma coisa já original, uma peça original para não cair, né? Que além de o risco de acidente com uma pessoa, mas o prejuízo é enorme, né? Quem trabalha no mercado participa de uns grupos de WhatsApp, volta e meia recebe aí umas barbaridades aí que acontecem por aí. Então, pendurado é o mais fácil, mas tem esse cuidado. Apoiado no chão, super moleza também, então geralmente o pessoal tem umas araras, que a gente chama, se for instalação provisória, né? Se for instalação fixa, já chumba no chão, então também depende do local. Estou vendo uma pergunta aqui, existe a necessidade de ter um profissional dedicado para manter as telas funcionando? Ok, Tiago, eu vou entrar daqui a 5 minutos na parte de manutenção, eu já vou responder essa tua pergunta, mas é uma excelente pergunta. Então, aqui a instalação pendurada ou ela apoiada no chão, a gente pode fixar ele na parede, né? Logicamente vai precisar de um cálculo estrutural aí para ver se a parede aguenta, também cuidado especial sobre isso. Geralmente também em mídia out of home existem esses totens específicos, né, que a gente já começa a ver bastante na rua, que também vai precisar de projeto, RT. Então, logicamente, num dia de sol sem vento, tudo lindo. Num dia de tempestade, tem que ver se fica de pé, né? Então, tem esse cuidado. Ainda mais que são painéis de dimensões maiores e, obviamente, requer o devido cuidado. Mas então é assim, então ou é pendurado, ou é apoiado no chão, ou ele está na parede, ou você fez uma estrutura de aço, de alumínio específica para suportar ele. Antes de entrar aqui na parte de manutenção, o transporte, né? Se os cases, né? Que vou comprar com case. Bom, se é uma instalação fixa, você não precisa pagar o case. O case é uma caixa com rodinha, com rodízio, onde você
bota e tira o painel, cada gabinete com segurança, né, qualidade no transporte, tem todo um acolchoamento, né, para não ficar vibrando tanto, não ficar batendo uma na outra. Se você compra um painel para uma instalação fixa, você recebe ele dentro de uma embalagem que depois você joga fora. No caso, a rádios a gente tomou cuidado, cada gabinete vem embalado igual uma televisão. Então vem numa caixa de papelão individual com isopor dentro, cada gabinete embalado como se fosse uma televisão. Então, o projeto da Rádios, como a gente faz o atendimento em todo o território nacional, o estoque fica lá no Espírito Santo, né? Então, não importa onde a venda seja realizada, em 72 horas, a quantidade de gabinetes será entregue conforme o pedido feito e a gente tomou cuidado de ter uma embalagem que garanta o transporte seguro. Então, quem trabalha com evento, melhor um case. Se for uma instalação fixa, pode ser numa embalagem que se joga fora. Dá para comprar conosco, por exemplo, e tem vários fornecedores de cases aí que a gente pode estar indicando aí e tendo a necessidade do case, dá para comprar já nacionalizado aqui. O preço dá elas por elas. Né? No Brasil, até eu acho que os cases são melhor do que os que vêm de fora. Eles usam um compensado, às vezes, muito fininho. Então, dá para fazer melhor aqui. Chegando aqui na manutenção, Thiago, é bom chamar uma empresa... Depende de quem você é. Né? Se eu sou uma farmácia, né, e eu não tenho ninguém de TI, um profissional médio de TI instala, já dá conta completamente no painel de LED. A instalação, a manutenção preventiva, ela requer que a cada 6 meses, na instalação fixa, você passe uma escova, uma vassoura de mão, vamos dizer, com as cerdas que sejam suaves, sei lá, tirar o pó, tirar a poeira, não pode molhar, né? Cuidar com não chutar o cabo, né? Não ficar aquela, né? Então, se a instalação tivesse sido feita no local de maneira organizada, né? Bem instalado, bem protegido de pessoas que fiquem passando, né? Não tem problema. Uma vez por ano, você chamar a empresa que instalou para você, o pessoal vem, dá uma olhada. É muito difícil um painel de qualidade para instalação fixa dar algum problema. Né? Ok, o transporte vem de navio, fica no depósito, entrou no caminhão, chegou, instalou, às vezes, no começo que você vai ver se um pixel vai deixar de acender ou tem algum problema de contato nas entradas ou saídas de sinal. Esse geralmente é o principal problema que pode acontecer, que são problemas simples. Né? Os painéis vêm com garantia de 1 ano, a gente estende até 2 anos e temos as peças todas de reposição. Então, não precisa ter um profissional dedicado. Se você trabalha com evento, aí é bom você ter uma equipe que seja habilitada, que seja treinada. Hoje eu vou até pular um slide aqui, porque não tem como. No evento, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira. O que principalmente dá problema é a máscara, porque você tem que tirar a máscara para trocar a lâmpada. Como o pessoal, né, lógico, tendo todo o cuidado do mundo, você já vai ter que ter uma manutençãozinha. Se você não tomar cuidado, você vai ter muita manutenção. Na hora que apoia no chão, até uma coisa que eu coloco aqui, vou voltar no slide, sempre manusear com cautela, principalmente quando apoiar a placa no chão. Jamais apoiar a placa inclinada para frente para não danificar a máscara ou a lâmpada SMD, porque como o painel, quando você monta os gabinetes um no outro, eles têm que dar aquele encaixe perfeito, quando termina uma linha de lâmpada, começa outra. E se você apoia o painel no chão e não toma cuidado e ele só inclina ele um pouco para frente, você já pode pressionar ali a máscara. A máscara é uma borracha que fica, uma trama plástica que fica entre as lâmpadas para não ter um contato direto entre quando te bater assim, não bater direto na lâmpada, seja indoor ou outdoor,
No outdoor, a máscara ela é um pouco mais exposta, ela fica mais, ela protege mais, porque ela faz um pouco de sombra também, e presume-se que o painel outdoor esteja instalado em um lugar que pegue sol, e a máscara é mais resistente. No indoor, e a máscara do outdoor, ela é sempre parafusada, para ela não sair voando no caso de chuva. Nos equipamentos indoor, elas são coladas. Então, quando você for fazer uma troca de uma lâmpada, de um pixel, porque ele queimou, porque bateu, porque alguma coisa aconteceu com a lâmpada, essa que está a graça do painel, você consegue trocar desde a lâmpada até o componente inteiro, né, eletrônico traseiro, e o painel fica novo. Você tem que tirar a máscara. E quando você começa a tirar a máscara, o pessoal até tenta botar de novo, mas daí começa a ficar feio. E quando vocês olharem no painel, vocês muitas vezes vão ver, dependendo do ângulo que vocês veem, parece que tem uma sombra preta. De frente não aparece nada, mas se você olha um pouquinho de lado, já começa a ver um monte de sombra preta. Aquilo ali é a máscara. Eles já trocaram lâmpadas queimadas e reutilizaram máscara, e na hora de recolocar a máscara, ela não fica perfeitamente como nova. Então, os painéis acabam ficando cada vez mais feios, né? E eu acabei pulando o assunto do lote de fabricação, que é uma coisa muito importante. As peças de reposição, elas têm que ser compradas junto quando você comprou o painel de LED. E no caso da Agis, como a gente mantém estoque, a gente mantém o estoque de peças originais do mesmo lote de fabricação organizado na nossa equipe de manutenção. Por quê? Até agora é um exemplo bom para dar, porque a China parou, né? Infelizmente, a gente viu o problema aí da gripe ali, do coronavírus, e as fábricas pararam de fabricar as peças. E o que está fazendo isso? Acarretando, prejudicando os fabricantes que montam essas peças para fazer o produto final, que é o caso da fábrica de LED. Então, os fabricantes das lâmpadas, que tem a gente trabalha com a Nation Star, eles fabricam as lâmpadas em lotes. Então, vai fazer as lâmpadas modelo XPTO, que vão servir para resoluções indoor do 2.5 até o 3.9. Beleza, eles fabricam 1 bilhão de lâmpadas. E o fabricante, no caso a Infiled, vai falar, porra, Nation Star, eu preciso fabricar aqui 1.000 metros de painel indoor, eu preciso então me dar 1 milhão de lâmpadas. Beleza, Nation Star vendeu 1 milhão de lâmpadas. Beleza. E você comprou esse painel, você comprou 1.000 metros. Enquanto isso, a indústria, a Nation Star atende todos os fabricantes lá na China, a grande parte, os bons fabricantes de painel de LED. Depois que a Nation Star vendeu o estoque de lâmpadas deles, eles vão fabricar um novo lote de lâmpadas. E, apesar da receita do bolo ser a mesma, o resultado final nunca é 100% exato. É a mesma coisa que você achar que você vai todo dia na padaria comer um pão perfeitamente igual todos os dias. Não vai ter. A receita do pãozinho é a mesma, mas cada fornada que sai, ela sai o pão, sai um pouco mais tostado, o outro sai mais branquinho, né? Eu gosto do branquinho, eu gosto do escurinho, né? Pô, o cara acertou a mão. Então, apesar de ser processos mecânicos de fabricação, o brilho, né? Nunca sai exatamente o mesmo. O brilho, porque a cor que a gente vê é uma resultante de temperatura, né? Dependendo, são 365 graus de temperatura, no azul, no verde e no vermelho, Red, Green Blue, né? O RGB. E isso faz o espectro de 13 trilhões de quantidade de cores que o painel de LED faz. Então, os componentes internos de uma lâmpada de LED, ela não consegue ser perfeitamente. Note que estou dizendo perfeito. Quando eu digo perfeito, que é 100%. Né? Elas são 99,99999% iguais. Mas quando você pega um painel de um lote de fabricação e coloca do lado do outro, você pode até minimizar com a calibragem, que é um processo que precisa de uma câmera, de um software, né? Mas você nunca vai conseguir uma imagem perfeitamente homogênea. Então, as lâmpadas que se usa para
manutenção do painel de LED, elas têm que ser compradas do mesmo lote de fabricação que o painel de LED foi feito. Isso é muito importante. E a máscara também, porque da mesma forma que isso acontece com a lâmpada, a cor do plástico, parece ridículo, mas a cor do plástico, ela dá uma pequena diferença. É o preto mais ou menos escuro que vem a máscara. E quando você começa a ter manutenção e você repor esses componentes, se você não tem do mesmo lote de fabricação, teu painel de LED começa a virar um tabuleiro de xadrez, que eu chamo. Isso a gente percebe muito em posto de gasolina ou na rua, nos painéis outdoor. Você vê claramente que os caras trocaram um módulo por outro e não é do mesmo lote de fabricação. E começa a ficar feio, parece um tabuleiro de dama, de xadrez, assim, um quadrado mais claro, um quadrado mais escuro, um cor de rosa, né? Porque são esses painéis, a maioria desses painéis o pessoal tem comprado usado, de empresas de locação que estão querendo refazer o seu estoque, porque os clientes estão exigindo cada vez mais resolução para os eventos, coisa e tal, e esses painéis usados começam a vir nas ruas, podem preço, o pessoal vai atrás de preço, e quando você vê, você fala, tá louco. A gente conhece algumas empresas de mídia out of home que os clientes, eles comentam, meu cliente quer fazer um anúncio no meu painel, porque o meu painel está bonito. Né? O do outro lado, tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Aí a logomarca, eu moro aqui no interior de São Paulo, tem um aqui que passa direto a propaganda de uma escola, que quando aparece a imagem das crianças, parece que estão todas com catapora. É tudo os pontos vermelhos, assim, tudo nas crianças. Quer dizer, então, você tem que ter um painel para trabalhar com mídia, né? E aí a qualidade fica boa, o pessoal fala que a qualidade é feio. Não é. Então, é esse detalhe da manutenção do produto, do lote de fabricação, que faz toda a diferença. Né? Bom, já respondi aqui, não precisa de uma pessoa dedicada, logicamente, se você trabalhar com manutenção, você vai precisar de uma equipe que saiba fazer a solda, tudo. Hoje em dia, com as resoluções muito altas, quer dizer, o pixel pitch de 1.5, você já não consegue mais fazer a solda, então os painéis estão vindo, você troca um grupo de lâmpadas, queimou uma tal, você troca um grupo de lâmpadas, já tem inclusive máquinas automáticas que fazem isso, tem um pessoal em São Paulo que eu conheço que está investindo nessa tecnologia, que trabalha para terceiros. Se vocês precisarem de alguma dica, alguma coisa, a gente pode estar passando para vocês também. E daqui as lâmpadas, dá para trocar tudo, né? Lâmpada, máscara, fonte de energia, receiver card, cartão ICI. Então, isso tudo é intercambiável num painel de LED. Lógico, se ele caiu, você tem que trocar o gabinete inteiro, tudo mais. Na verdade, você só vai trocando componentes e vai renovando o teu painel mantendo, né, a qualidade da imagem por muitos anos, tá certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Ufa, não tomei nem água. Queria saber se vocês gostaram aí da exposição. Foi muito genérica? Como é que vocês veem aí como é que foi o trabalho aí? O pessoal acho que dormiu. Aqui, ó. Tava fechado aqui a minha. Foi ótimo, obrigado. Olha, por último, eu vou deixar aqui um link. A gente tem um grupo no WhatsApp que fala só sobre digital signage. Não é venda de nada. A gente convida as pessoas para contribuírem, né, com o conhecimento que vocês têm, botar dúvida, botar exemplo. A gente às vezes tem feito alguns vídeos de peraí, tu me ajuda aqui, Sidney. Send it to aqui. Everybody, hosting all attendees. Desculpa, está aqui, acho que agora foi para todo mundo. Então, convido vocês a estar entrando nesse grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o meu nome aqui.
mais uma vez, Andreas Wimmer. Eu vou deixar aqui meu telefone. Três. O Rodrigo, se quiser bater um papo lá sobre aquela questão lá da resolução, eu estou inteira à disposição aqui para estar contribuindo com o que eu puder. Não sei tudo, mas a gente corre atrás de quem sabe e eu espero que vocês tenham gostado também, tá ok? Meu e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui. E também fico aqui à disposição para estar respondendo qualquer coisa por vocês. Eu desejo a todos uma ótima semana, boas vendas, quem trabalha com vendas, que seja um ótimo ano para quem é varejista, esteja aí pensando em fazer uso de painel de LED. É uma tecnologia muito acertada e tendo uma boa orientação no momento da compra, tenho certeza que vai durar muito tempo e vai trazer muitos resultados. Ok? Me despeço aqui então. Mais uma vez, muito obrigado.